Salve galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Rodrigo do canal Rodrigo GSI, focado em pintura e polimento automotivo, e o tema desse vídeo aqui é martelinho de ouro para iniciantes. Enquanto vocês vão dando uma olhada aí no trabalho, pessoal, eu vou adiantar algumas informações a respeito das ferramentas básicas que a gente tem aqui. Esse aqui é um martelinho de cerca de 150 gramas, um martelinho básico para você trabalhar qualquer serviço de martelinho de ouro. Podem ver aqui que ele já está bem marcado, bem oxidado. É necessário fazer o polimento dele aqui da ponta para você evitar qualquer dano à lataria, qualquer imperfeição aqui na ponta relacionada à oxidação. Então, existem pessoas que colocam aqui fita isolante, nada contra, o meu não tem e eu estou trabalhando com ele exatamente da maneira como ele está aqui. Mas é interessante que você deixe ele sempre bem polidinho. Cerca de 30 centímetros aí, pessoal, esse martelinho. Então aqui vai a primeira dica, quanto mais na ponta você trabalhar com a tua mão, maior vai ser a força de alavanca para você utilizar ele no momento que você está batendo na lataria e abaixando qualquer defeito. Aí vem outra dica interessante, trabalhar sempre numa posição confortável para você conseguir bater com precisão sempre, independente do martelinho que você estiver utilizando, tá? Eu procuro trabalhar com ele sempre batendo, segurando ele no cabo o mais na ponta possível, para mim ter uma boa concentração de força aqui no momento de abaixar o defeito. Com relação à força, começa batendo bem fraquinho e vai aumentando conforme você vai pegando precisão e segurança. Agora aqui a gente tem algumas pontas de nylon, se é que dá para se chamar assim, e uma aqui inclusive de metal, pessoal. Pô, Rodrigo, qual que é a diferença entre você bater só com o martelinho e utilizar esses pinos? Galera, é precisão, tá certo? Se vocês notarem aqui, existem diversas configurações de pinos, tá? Uns mais finos, outros um pouquinho mais grossos. Uns eles são com a cabeça reta aqui, outros não. Isso daqui é precisão. Isso aqui se traduz em precisão e concentração de força no momento que você está batendo. Ou seja, quanto mais fininho for aqui, maior vai ser a concentração de força da batida que você está dando aqui com o teu martelinho. Então aqui exige um pouco mais de precisão no momento que você está abaixando, no nosso caso aí uma veia, por exemplo. Eu trabalhei com o martelinho e trabalhei também com alguns pinos. Embora não tenha sido filmado o trabalho com o pino, eu trabalhei com um pino com essa configuração aqui, tá certo? Para não ter muita concentração de força no momento que eu estou batendo na veia e para também não marcar muito se eu, por exemplo, errar a mão na força, como é o caso de um pininho muito fininho como esse aqui. Esse pino aqui ele é muito interessante para você baixar os defeitos, porém ele precisa ser um defeito muito pontual e você tem que tomar muito cuidado com a força. Qualquer excesso de força que você bater aqui, que você depositar aqui, a chance de você marcar a lataria e fazer um bom de um pingo na lataria no momento que você estiver trabalhando, ela é grande, tá? Ela é maior do que, por exemplo, se você utilizar um pininho como esse aqui, que é um pouquinho maior a área de contato com a lata aqui, ou com um desse aqui, ou desse aqui, tá certo? Então, ao meu ver, essa é a diferença da utilização dos pinos com relação à utilização só do martelo. É a precisão e a área de contato que você tem dele com o defeito. Então, existem cenários que você vai ser obrigado a utilizar os pinos, existem cenários que vai ser mais fácil trabalhar só com martelinho, mas enfim, o defeito você consegue trabalhar tranquilamente utilizando poucos acessórios na maioria das vezes. Esse daqui é um pino de metal. Pô, Rodrigo, qual é a diferença do de metal para os outros que você tem aí? Eu vejo assim, galera, o pino de metal
certamente ele é mais resistente, o material é mais duro do que um pino de nylon. Então ele tende a ser um pouquinho mais forte na área que você estiver abaixando, na área que você estiver trabalhando, do defeito que você estiver trabalhando, ou seja, ele vai amortecer um pouco menos o impacto do martelo no momento que você está batendo. Todavia, ambos vão trabalhar da mesma maneira do amassado que você estiver corrigindo, estiver consertando, para quem está começando. Falando um pouquinho sobre o amassado para vocês então, esse carro deu uma encostada numa pilastra de madeira e ele acabou vincando, acabou criando essas veias aí, e é isso que a gente precisa corrigir. Em paralelo a isso, obviamente, a lataria ela tensionou e ela baixou para baixo da veia, ela baixou e na veia ela deu uma subidinha, formando aquela veia ali que parece, digamos assim, um pico de morro. Então como é que vai funcionar aí? Certamente eu vou precisar voltar a lataria na parte de baixo, porque ela deu uma baixada, está em baixo relevo, e a área da veia, obviamente a gente vai ter que bater com o martelinho, e eventualmente com os pininhos também para ser um trabalho mais rápido. E aí quando existem essas veias, elas formam fatalmente esse sombreado para baixo e você consegue ver nitidamente que você precisa baixar aquela veia ali. É como se fosse um risco na lataria, que está em alto relevo, que você precisa baixar. E o segredo é você ter paciência e começar sempre por uma das extremidades da veia. E ir baixando essas extremidades até que você baixe a veia como um todo. Por exemplo, você tem a veia desse tamanho aqui, você vai recolhendo ela até que você remova ela por completo. Em paralelo a esse processo de baixar, quando você estiver trabalhando uma veia dessa aí, eu comecei trabalhando pela veia, eu notei que existiam defeitos que eu precisava trazer a lataria de volta. Então eu utilizei a repuxadeira com cola quente, com ventosas de cola quente, para ir trazendo com calma esse amassado para fora. E conforme eu ia trazendo e alinhando a lataria, eu ia novamente trabalhando a parte da veia ali. Com a veia praticamente removida, eu notei que ficou um pequeno amassadinho, bem pequenininho, que eu também preciso terminar de trazer ele com a ventosa. Então o que aconteceu aí? Eu não tenho ainda um local apropriado para trabalhar, tão quanto eu não tenho um equipamento de iluminação adequado para fazer esse trabalho de martelinho. Então eu tive que parar por aí. Do jeito que tá, eu parei. Então o martelinho de ouro é sempre algo que exige muita paciência para você trabalhar. Não adianta você querer chegar achando que vai resolver um amassado desse aí em 1, 2, 3 horas e de repente você acaba perdendo a paciência quando o teu tempo esgota e não consegue resolver ele adequadamente. Principalmente para gente que está começando. Não adianta querer chegar e fazer num tempo hábil aí e de repente encontrar muitas dificuldades, se bater, começar a ficar nervoso e não ter paciência. Mais um ponto importante, iluminação no local que você está trabalhando, não pode ser muito forte, também não pode ser um local muito escuro. E é sempre interessante que você tenha alguma placa como referência. Placa é o quê? O que você quer dizer com placa aí, Rodrigo? Aquelas plaquinhas listradas que você coloca contra a área que você está trabalhando para você ver efetivamente a granulação da lataria e ver também principalmente o defeito, se ele está em alto ou baixo relevo, se você precisa puxar ou abaixar ele no momento do trabalho. Então não é simplesmente você chegar em qualquer lugar aí e querer trabalhar com isso. Vai chegar um ponto que teu olho vai ficar cansado até pela luminosidade, o excesso da luminosidade ou a falta de. Também você não vai conseguir visualizar mais os defeitos, principalmente na etapa final, de acabamento final, vai ser difícil você visualizar todos os defeitos e trabalhar da maneira correta. Bom, para quem chegou no canal agora e não conferiu os vídeos anteriores ainda, principalmente os vídeos do uso da repuxadeira com cola quente, confere aí na descrição do vídeo, dá uma assistida no material extra que eu já passo uma base bem legal para começar a trabalhar com esse tipo de trabalho aí na sua casa. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá essa força pra gente aí, me ajuda a continuar com esse trabalho dos vídeos e dos tutoriais no YouTube, pois é isso aí que me impulsiona, que faz com que o canal continue e que eu continue passando informação para você que está começando aí. Deixe seu gostei, compartilhe com a tua galera aí, deixa aqui meu forte abraço, meu muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.